Olá, professores e professoras. Bem-vindos à nossa aula de trabalho pedagógico coletivo. Esta sendo a última do ano, será um bate-papo, um debate com nossos colegas da Secretaria da Fazenda, ou seja, estaremos realizando um intercâmbio entre Secretaria da Educação e Secretaria da Fazenda. E para dar início aos nossos trabalhos, a nossa ATPC, convidamos a nossa querida dirigente, professora Vera Lúcia de Jesus Curriel, que faça algumas palavras para dar início a esses trabalhos. Olá, meus queridos, minhas queridas educadoras. É com muito orgulho e com grande satisfação que eu venho, neste momento, cumprimentar a todos pelo trabalho realizado ao longo de 2022, um trabalho digno, um trabalho respeitado, um trabalho que nós, da Diretoria Regional Guarulhos Norte, acreditamos no potencial de cada um de vocês. Nós amamos tudo o que o professor faz, realiza e faz com muita dedicação e muito amor. E hoje nós estamos aqui na nossa última ATPC para conversar, para falar um pouco de educação fiscal, porque ela é muito vasta, ela é muito rica. E eu quero cumprimentar aqui essa equipe de trabalho, né? O nosso coordenador do núcleo pedagógico, o professor Almir, que hoje completa mais um ano de sua vida, né? Parabéns, Almir, pelo teu trabalho, pela tua vida, pelo ser humano que você é. Agradeço muito você, Paulo, que é o nosso professor especialista em currículo, que faz, assim, tem desenvolvido um excelente trabalho na área da tecnologia, não somente da tecnologia, mas várias ações. Quero agradecer muitíssimo ao Ricardo, o Ricardo que é nosso, que é da Guarulhos Norte. Isso é magnífico, o Ricardo. Ele hoje é o auditor fiscal do Estado de São Paulo e ele chegou aqui com muita alegria, falando, professora, nós temos um trabalho, né, para auxiliar o professor em sala de aula, para orientar, para formar o professor e dar uma aula de educação fiscal. E aí, na conversa, ele falou, professora, eu fui aluno do Rafael Tomeu no ensino fundamental, fui aluno da escola Zilda Graça, do ensino médio, e fui professor dessas duas escolas. Então, é muito orgulho para nós, Ricardo, poder ter você aqui hoje para falar bastante da educação fiscal, né? Agradecer esse teu olhar, essa tua magnífica orientação que você já teve com os nossos PECs, professores especialistas em currículo na nossa diretoria. Quero te agradecer muitíssimo. Claro que nós vamos estender esse trabalho cada vez mais, né? Vamos chamar professores, coordenadores e todas as nossas unidades escolares. Quero agradecer muito você, Magda, é a coordenadora geral do Estado de São Paulo, né, nas questões da educação fiscal, esse seu olhar na formação, isso é muito importante, né? Você faz parte de um grupo que realmente acredita na educação e na educação pública de qualidade. E é para isso que nós estamos aqui. O nosso muito obrigada por esse trabalho. Contem sempre com o nosso apoio. Sempre. Se precisar. E eu tenho certeza de que a gente também conta com seu apoio, até porque o Ricardo veio até nós. Muito obrigada, Ricardo. Não quero me estender. No final, eu quero novamente agradecer e parabenizar a todos. Eu passo a palavra e vamos ao início dos trabalhos. Muito obrigado, professora Vera. Excelente.
Nós gostaríamos de estender a palavra ao nosso coordenador do Núcleo Pedagógico, o professor Almir Fernandes da Cunha Júnior, para que ele também faça a introdução desses nossos trabalhos. Por gentileza, professor Almir. Bom dia a todos e a todas, prezados professores e professoras das nossas 86 escolas que compõem a nossa Diretoria Regional de Ensino, Guarulhos Norte. Nessa oportunidade também saudamos as equipes gestoras que nesta última semana letiva, por vez também nos acompanham nessa transmissão e por vez gravação. Estendo meus cumprimentos nesse momento à nossa dirigente regional, professora Vera Lúcia de Jesus Curiel, a quem também reverenciamos pelo magnífico trabalho que desempenha há muitos anos nesta regional, por seu carisma, por seu espírito humano, por sua intelectualidade, que também o é, e, acima de tudo, pelo espírito de acolhida que sempre dirige a todos nós, professores, professoras, especialistas em currículo, aos diretores de núcleos e centros da nossa regional, enfim, aos pais, estudantes, a todos que achegam a esta regional, sempre tem a sua simpatia, o seu acolhimento garantidos. Nossa saudação também ao professor Ricardo Yamanaka, quem já nos conhecemos de um certo tempo, não é? Já estabelecemos parcerias no tocante à educação fiscal em nossa diretoria de ensino. Tivemos uma primeira formação com o tema a nível de núcleo pedagógico e, por vezes, esperamos que a partir desta TPC estes temas possam ser desdobrados numa retomada a partir de planejamento escolar para a vivência de gestão de projetos educacionais no próximo ano letivo de 2023. Nossa saudação também à coordenadora estadual nas questões da educação fiscal, da Fazenda do Estado de São Paulo, a doutora Magna Weisber. Nosso agradecimento, estamos hoje nos conhecendo de fato, mas tivemos de Vossa Senhoria boas referências a partir do Ricardo, que pôde dedicar um pouco do seu tempo para hoje estar aqui conosco, nesse momento de um bate-papo, de uma vivência, com relação a um tema tão importante, que de fato é transversal dentro do nosso currículo e, por vezes, da Base Nacional Comum Curricular. Então, agradecemos a todos vocês, em especial também ao Paulo, nosso PEC de tecnologia, que sempre é para nós um parceiro, um braço direito, não só nas questões de tecnologia, mas também de apoio à gestão da coordenação deste núcleo pedagógico que muito nos apoia, e o nosso agradecimento. Então, a todos os nossos cumprimentos e uma excelente ATPC para nós. Muito obrigado, Almir. E agora nós passamos a palavra à ilustríssima diretora do Centro de Educação Fiscal do Estado de São Paulo, né? A professora Magda Weisberg, a quem eu passo a palavra. Muito obrigada, professor Paulo. Bom dia a todos mais uma vez. Meus cumprimentos à professora Vera, dirigente dessa Regional Guarulhos Norte, a qual nós estamos iniciando essa parceria forte e profícua, que vai nos dar muitos frutos, muito conhecimento. Bom dia, professor Almir, também. Quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui hoje e poder conversar com esse público maravilhoso de professores da Diretoria Regional de Ensino. Estendo meus cumprimentos também a toda a comunidade escolar dessa diretoria, e não posso deixar de cumprimentar o meu amigo, meu colega, meu parceiro, o Ricardo, que dentro da Regional de Guarulhos tem feito esse trabalho maravilhoso e fez essa ponte para que a gente pudesse iniciar essa importante parceria com vocês, professores da Diretoria Regional de Ensino Guarulhos Norte.
Eu coordeno o Grupo de Educação Fiscal do Estado de São Paulo, então nós trabalhamos em todas as regiões, e é sempre um prazer poder fazer um trabalho bem detalhado, de bastante profundidade com uma diretoria regional de ensino, para que nós possamos, assim, trilhar um caminho, um caminho de aprendizagem, de capacitação, e trazer os conhecimentos aos professores, consequentemente aos alunos e toda a comunidade do seu entorno. Então, mais uma vez, quero muito agradecer essa oportunidade e esse momento aí que nós vamos ter para a TPC, a última TPC do ano de 2022. Muito obrigado, professora Magda. E agora, né, eu passo a palavra para o nosso ilustríssimo colega, professor, auditor, ex-integrante do quadro de magistério e ex-aluno da nossa regional Guarulhos Norte. Professor Ricardo, a palavra é sua. Bom dia a todos. Muito obrigado, professora Vera, professor Almir, professor Paulo, colega Magda. É uma honra estar participando aqui deste último ATPC do ano, né? Daí os meus cumprimentos aí a toda a equipe escolar, todos os professores que aqui nos assistem, né? E estamos muito empolgados aí para esse debate, esse bate-papo sobre educação fiscal, né? Muito obrigado. Hein? Pois é, professor Ricardo, eu já vou, inclusive, te colocar na parede, hein? Eu gostaria que você dissesse por que educação fiscal é importante para o indivíduo, assim, para o coletivo, por que isso é importante? Perfeito. A educação em si, eu não vou usar nenhuma fala de nenhum pensador para não deixar nenhum colega professor chateado. Ah, por que que não usou aquele doutrinador, aquele pensador que eu gosto mais, né? Mas assim, todos nós aqui que lidamos com a educação, e o pessoal que nos assiste também, sabe que a educação é um elemento, é um fundamento essencial na vida de um indivíduo, né? E de uma coletividade, de um país. Então, todos nós sabemos de diversos casos, exemplos de pessoas que tiveram ascensão social, ascensão cultural, né? E a educação fiscal é uma modalidade da educação, né? Então, todos os países que se desenvolveram, né, nos últimos tempos, que a gente pode dar como exemplo a China, a Coreia do Sul, tiveram os grandes investimentos em educação, né? E a educação fiscal, eu sou muito empolgado com a educação fiscal, porque ela trabalha com o coletivo, né? Então a gente vive num mundo que né, a mídia, as propagandas, né, as redes sociais dão a impressão que tudo gira ao redor do indivíduo. A educação fiscal faz pensar no coletivo, né? Então é entender melhor como funciona as relações de poder dentro de um país, como funciona o seu financiamento, como funcionam os gastos dos recursos públicos, né? E o cidadão poder participar melhor dessas escolhas, né? Então, por isso que a educação fiscal, na minha visão, é importante, e dependendo de como a educação fiscal seja trabalhada, né, acho que a Magda também pode me ajudar nisso, nos casos que nós tivemos lá no interior, em algumas partes do interior de São Paulo, também melhora as relações dos alunos com a sua família, né, na escola, né, entender como que a origem daquele patrimônio público, né, respeitar os colegas, alunos, né, os professores, né, então se parte a ideia da educação na parte da cidadania, questão a nível nacional, mas interfere também nas questões mais próximas, assim, do dia a dia, né. Excelente, professor Ricardo. Professora Vera, a senhora quer fazer algum comentário? A importância da educação fiscal nas escolas, ela é fundamental, né? Além de aprender, né, a matemática em si, ela forma cidadãos, como você disse, né, Ricardo, a questão de fazer essa leitura, como gastar,
o que nós estamos gastando, aonde estamos gastando, a mesma coisa que a gente recebe material aqui, que vem do Estado, é verba pública, então eu tenho que saber aplicar bem, então eu tenho que gastar bem, eu tenho que comprar bem e tenho que usar bem tudo. Então, essa formação ela é importante. Ricardo, como é que você vê isso? Eu vejo de uma forma bem ampla, né? Porque, assim, eu fui um usuário ainda a gente continua, né? Mas eu usei bastante, né, do serviço público, principalmente a questão da educação, a saúde pública, né? Então, assim, o final da ponta do recurso público, né? E hoje eu trabalho no início, né? Da onde sai o dinheiro público, que são as contribuições dos contribuintes, né? Principalmente na questão estadual e ICMS. Então a gente vê o quão difícil é a questão da arrecadação, né? Então eu vejo o recurso público como uma coisa praticamente como sagrada, né? Quando chega um livro, um caderno, numa escola, uma carteira, uma mesa, né, uma lousa, foi o trabalho de um cidadão ali, de um empresário que suou muito, que muitas vezes não pagou imposto a contragosto, ou teve uma cobrança ali, uma auditoria, né? Então, tem que ser valorizado, né? E mantido esse patrimônio. Aproveitando, inclusive, né, trazendo a professora Magda Weisberg para a nossa conversa, professora, o que é educação fiscal? Vamos lá. A educação fiscal é um programa para trabalhar todo o caminho do tributo. Então, as considerações começam desde a origem, passando pela aplicação e pelo controle dos recursos públicos. E é muito importante essa essência da educação fiscal, que é um programa voltado para a sociedade. Então, a nossa missão aqui é compartilhar todos esses conhecimentos com qualquer segmento da sociedade. Então, a gente tem esse trabalho muito voltado com as escolas, para a gente atingir os professores, os alunos, mas toda a sociedade ela é público-alvo do nosso trabalho da educação fiscal. E é muito importante também, professores, a gente comentar a questão do programa em si. Ele tem um caráter permanente, porque ele é um programa de Estado, ele não é um programa de governo. E isso por si só já torna ele permanente, contínuo, sustentável e totalmente desvinculado de qualquer questão político-partidária. Então, é um trabalho que começa, independente das mudanças que a gente tem de governo, porque elas acontecem fruto das eleições, o trabalho ele não sofre esse impacto, porque ele é um trabalho já constituído e é um programa de Estado. E a nossa missão de passar o conhecimento para o cidadão, a gente entende o quê? Que a sociedade que for fiscalmente educada, ela é, acima de tudo, empoderada. Ela vai conhecer os seus instrumentos, tudo que tem à disposição dela, para que ela possa conhecer aquilo que ela paga, a forma como aquilo que é arrecadado é aplicado e fiscalizar a própria atuação do Estado. Então, ela passa a ser o controle social, que a gente chama muito, é justamente a participação social, é a participação que a sociedade tem no controle da aplicação desses recursos públicos. E aí eu gostaria ainda de, em cima do que já foi dito também, fazer uma distinção muito importante do gratuito e do público. Como foi falado pelo Ricardo, um livro, uma lousa, um equipamento público, seja na escola, qualquer coisa que tem na escola, é fruto de um trabalho de arrecadação e aplicação correta, gestão correta daquele recurso público. Então, às vezes as pessoas erroneamente falam: a escola pública é de graça, a segurança é de graça, a vacina é de graça. Na verdade, nada é de graça. Tudo é fonte de financiamento, e o financiamento vai a partir da arrecadação dos tributos. E todos nós somos financiadores das políticas públicas, seja ela na área da saúde, educação, segurança. Então, isso é muito importante. Então, um conceito que a gente trabalha bastante
Não existe nada gratuito, existe o público, a coisa pública que tem que ser, porque nós financiamos, tem que ser preservada, tem que ser cuidada, tem que ser zelada por todos nós como sociedade. Esses breves instantes já desta vivência de uma TPC pautada pela educação fiscal, quanta aprendizagem já nos é oportunizada, não é mesmo, senhora dirigente, Ricardo, doutora Magda, Paulo, que também nos acompanha. Estou maravilhado. Um tema tão amplo e rico, e falo na condição até mesmo de professor de matemática que eu sou, o trabalho com educação financeira escolar e, por vezes, atrelada à educação fiscal. E fico aqui a pensar, como que sintetizando todas essas falas até o presente momento, e já engatando, doutora Magna, uma pergunta também direcionada à Vossa Senhoria, pensar que essa educação financeira e a educação fiscal escolar, ela tem se constituído um grande campo de pesquisa nos últimos tempos, não é? Nós vimos essa realidade até no meio acadêmico, como por vezes também nos currículos que estão sendo implementados, né? E por vezes procura trazer e também investigar as possibilidades de reflexões com os estudantes e os professores de educação básica sobre essa questão da aquisição, da utilização, da distribuição do dinheiro em variados contextos econômicos e financeiros, imersos numa sociedade de consumo, a qual estamos imersos, não é? Onde as informações, as percepções, os gostos, as influências e também atitudes são geralmente instáveis e se movem em uma velocidade aí sem precedentes, né? E nesse contexto, as questões tributárias, elas impactam a vida de toda uma sociedade, influenciando na oferta da saúde, da educação, da qualidade de vida, do consumo, do planejamento financeiro, do nível da desigualdade social e de uma poupança de todos os cidadãos. E é nesse contexto de preocupação que a educação se move, se coloca diante para instruir e, ao mesmo tempo, levar à reflexão, sejam o seu corpo acadêmico, assim como também os nossos estudantes, né? Penso que o objetivo principal é o incentivo ao exercício da cidadania, através de uma participação ativa na sociedade, e por vezes refletindo, inclusive, que a educação fiscal, na perspectiva dessa educação financeira, nos oferece subsídios para abordarmos estes temas nas nossas aulas de matemática e, quiçá, trabalhar com uma integração em todas as áreas do conhecimento. E essa é uma proposta nossa, não é, senhora dirigente, professora Vera Lúcia? Também já externamos isso em reuniões de alinhamento com o professor Ricardo, nosso auditor da Fazenda, para que, de fato, no próximo ano, à luz de um planejamento escolar, todos nós, gestores, professores, em nossa circunscrição regional, possamos implementar, num contexto de gestão de projetos educacionais, um trabalho mais de perto, mais aprofundado com a temática da educação fiscal. E, nesse sentido, eu já engato uma pergunta a Vossa Senhoria, doutora Magda. Como se dá, então, de fato, diante dessa nossa reflexão sobre educação fiscal, esse desenvolvimento, não só no estado de São Paulo, como também no Brasil, e especificamente, o que seria o GEF São Paulo, para que nós possamos entender a estrutura dentro da Fazenda acerca dessa temática tão elementar para nós. Obrigada, professor Almir, não só pelos comentários, como pelas perguntas. Só introduzindo e já entrando pontualmente na resposta de cada uma dessas importantes questões, o senhor abordou muito bem a questão do exercício da cidadania, e o exercício da cidadania pleno prevê direitos e deveres. Então,
a sociedade ela tem uma série de direitos que estão estabelecidos na Constituição Federal, então a sociedade tem que conhecer esses pontos que estão estabelecidos na Constituição, tem que conhecer a forma como a República Federativa do Brasil ela está constituída pelos seus entes, União, estados e municípios, ela precisa conhecer a tripartição de poderes, ela precisa entender que eu tenho um poder executivo, um poder legislativo e judiciário, e o que é o escopo de cada um desses poderes, e ela precisa conhecer competências tributárias mínimas, saber o que a União tem competência de tributar, o Estado e o município, que o IPTU, por exemplo, é um imposto da competência do município, e ele é pago uma vez que existe a propriedade de um imóvel. E precisa conhecer também que o IPVA, que é um imposto de competência do Estado, ele é devido à propriedade de um veículo automotor, porque são coisas que impactam o dia a dia das pessoas. São coisas simples do dia a dia da gente. Só para ter uma ideia. Então, falando em direitos e deveres, tem um que é, ao mesmo tempo, um direito e um dever. Por quê? Porque se eu tenho uma série de direitos, eu tenho direito a acesso à segurança, educação de qualidade, habitação, alimentação, eu também tenho deveres de cumprir leis, de pagar os meus tributos, mas eu tenho, ao mesmo tempo, um direito e um dever, que é aquele de fiscalizar a atuação do Estado, porque é um direito meu como cidadão e também um dever. Não basta eu pagar, não basta eu ir nas eleições votar nos governantes, mas eu preciso ter um protagonismo no dia a dia de acompanhar o que acontece na sociedade e a forma como o Estado desempenha as suas funções que são de servir a população, de dar serviços públicos de qualidade para a sociedade. Então, feito este preâmbulozinho, eu vou entrar nas questões voltadas ao programa como um todo. O programa, ele, a nível nacional, ele já existe desde 1999, criada a sigla PNEF, Programa Nacional de Educação Fiscal. Naquele momento, foi entendido que era preciso gerir um conhecimento e compartilhá-lo com a sociedade acerca da questão dos tributos e acerca do controle social dos gastos públicos. Ou seja, eram duas frentes que precisariam ser trabalhadas com a mesma força, com a mesma amplitude e profundidade, para que a sociedade pudesse exatamente entender todo o caminho que o tributo faz, desde a sua origem até a sua aplicação. Então, temos um programa a nível nacional desde 1999. Ele já sofreu algumas alterações em termos de coordenação. Em 2002, ele passou a ser coordenado pela Escola Superior de Administração Fazendária, uma escola que foi extinta em 2019, mas era vinculada ao Ministério da Fazenda. E em 2019, por conta dessa extinção da ESAF, passou-se a criar um modelo de autogestão gerido pelas próprias unidades da federação, ligados a um grupo de trabalho dentro do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Então, hoje, os estados, eles fazem a coordenação do próprio programa nacional desdobrado nos programas estaduais que são zelados por cada um dos coordenadores de estado. Então, aí a gente parte dessa questão do nível nacional desdobrando para o nível estadual. No nível estadual, como funciona? Funciona a partir dos grupos de educação fiscal estaduais. Então, no estado de São Paulo é o GEF-SP, e nas unidades da federação, você tem o GEF Maranhão, você tem o GEF Rio de Janeiro, o GEF Minas, e assim por diante. E como funciona o grupo de educação fiscal dentro do estado de São Paulo? Ele é coordenado por nós, da Secretaria da Fazenda e Planejamento. Ele tem a participação de outros órgãos, e aí vale dizer que um dos corações do grupo de educação fiscal do estado de São Paulo é a própria Secretaria Estadual da Educação. Porque não há como se pensar em desenvolver um trabalho de educação fiscal se você não tem como parceiro número 1 a própria Secretaria Estadual da Educação. Até para quê? Para que nós possamos chegar às diretorias de ensino, para que nós possamos chegar às escolas, aos professores, aos alunos e toda a comunidade escolar.
Além da Secretaria da Educação, nós temos também outros parceiros, como a Receita Federal, no nível nacional, temos a parceria também da Controladoria Geral da União, temos a parceria de universidades, como a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, que é uma universidade do estado de São Paulo, e dessa forma, com as parcerias, nós conseguimos fazer a coordenação no nível da Secretaria da Fazenda, mas tendo a participação de outros órgãos arrecadatórios, como a Receita, mas também órgãos de controle, como a Controladoria Geral da União. Para quê? Para que nós possamos ter todo o conhecimento necessário para ser compartilhado nessas duas frentes que eu comentei logo no início, os tributos e o controle social. E aí, professores, apenas para arrematar, no estado de São Paulo, nós temos o Grupo de Educação Fiscal Estadual instituído desde 2011. Então, já são mais de 10 anos de trabalho dentro, né, no âmbito estadual. E não sei se, acho que já posso até complementar nesse momento, tudo que nós podemos oferecer para a sociedade. Acho que já vale a pena, né, seguir nesse caminho e ir complementando, porque aí a gente já traz. Mas, afinal, o que faz o Grupo de Educação Fiscal Estadual? O que ele pode oferecer de bom para a sociedade em termos de educação fiscal? Hoje nós temos como grandes carros-chefes do nosso programa estadual os programas Fazenda Aberta e Fazenda Vai Escola, que são voltados primordialmente para a rede pública de ensino. Então, são programas em que nós fazemos palestras de educação fiscal, sejam as palestras nas próprias instituições de ensino, né, que aí seria o Fazenda Vai à Escola, ou palestras nas próprias dependências da Secretaria da Fazenda e Planejamento, que é o que a gente chama de Fazenda Aberta, que assim, dessa forma, o aluno ele vai ter o contato com a educação fiscal, ele vai aprender sobre os conceitos, sobre a cidadania, sobre a ética, sobre o combate à corrupção, sobre todas as questões também relacionadas à tributação, sobre o aprimoramento da relação entre o Estado e sociedade, mas também pode ter um contato com o próprio funcionamento de uma Secretaria da Fazenda. Ele conhece algumas áreas, ele vai conhecer, por exemplo, um núcleo fiscal de cobrança, ele vai conhecer uma área de tecnologia dentro da Secretaria da Fazenda, ele vai ter, além do conhecimento teórico, uma vivência prática. E gostaria também de dizer para os senhores que nós temos um projeto muito importante, que já deve ser de conhecimento de vocês, que a Secretaria Estadual da Educação ela tem um projeto chamado Inova Educação. Nós, na educação fiscal, no âmbito do Inova Educação, queremos desenvolver uma disciplina no ensino médio, uma disciplina de educação fiscal, onde nós poderemos aprofundar todos os conhecimentos da educação fiscal. Então, o aluno ele tem oportunidade com os nossos programas de ter as palestras, mas com a disciplina e aderente, professores, ao que tem os itinerários formativos da BNCC, e a questão de trazer o aluno como protagonista, né, e como que possa fazer escolhas daquilo que ele quer aprender, daquilo que ele quer pensar em termos de formação futura. A nossa ideia no Inova Educação, de trazer essa disciplina no ensino médio, é poder aprofundar os conhecimentos da educação fiscal e formar esse cidadão, esse futuro formador de opinião, que é o que a gente espera que o aluno tenha, senso crítico, conhecimento, capacidade de fazer as suas próprias escolhas e ter uma atuação protagonista dentro da sociedade. Então, eu falei bastante, mas eu achei que seria importante a gente dar esse pacote de informações do que a gente pode oferecer em nível escolar, mas também, professores, estamos desenvolvendo também para 2003 uma grande formação para os professores, porque conforme foi comentado, nós podemos trabalhar a educação fiscal na matemática, mas podemos trabalhar na história, podemos trabalhar no português, na geografia, dada a transversalidade dos temas da educação fiscal. Então, por esta transversalidade, a gente tem uma capacidade de capilarização dos conhecimentos da educação fiscal, de tal sorte que nós podemos trabalhar na grade curricular. E, para isso, nós precisamos ter o professor como nosso parceiro número 1.
para a gente atingir o aluno, o nosso professor da rede estadual de ensino tem que ser, antes de tudo, um educador fiscal. E para que ele seja um educador fiscal, nós temos esse grande projeto de oferecer essa capacitação para que ele seja parceiro e consiga também ser um multiplicador dos conhecimentos da educação fiscal na sala de aula, nas diferentes matérias da grade curricular de ensino. Acho que seriam essas primeiras considerações acerca do que a gente pode oferecer para a rede de ensino. Muito interessante mesmo. Inclusive, a gente pode ver lá no site, né, da Fazenda, né, do Cruzeiro da Fazenda, que tem até alguns cursos, né, EADs e tal. Aliás, até aproveitando, professora Magda, o Ricardo, que de certa forma foi professor da rede, né, e que tem vivência na rede, inclusive, poderia nos dizer assim, como que os professores da rede estadual podem contribuir com esse tipo, assim, com a educação fiscal, Ricardo? Você, assim, que foi professor da rede, acredito que a professora Magda também tem essa vivência, mas, assim, mais especificamente, você que esteve aqui na nossa regional de Guarulhos Norte, como que o professor pode contribuir com essa educação fiscal? Bom, perfeito. Acho que a primeira coisa, né, é acessar o site da Educação Fiscal aqui em São Paulo. Então, tem diversos materiais lá, cartilhas, livros, folders, né, vídeos, os cursos online que o senhor já mencionou, né? Então, a questão da ética, a questão da tributação, do controle social, né? É, E depois disso, até pela questão de ser um tema transversal, conforme o professor vai lecionando a sua matéria, ele pode encaixar ali os assuntos e fazer os debates, né? Então, por exemplo, estou numa aula de matemática e estou trabalhando a parte de gráficos. Posso ali, por exemplo, pegar alguns dados da arrecadação. Quais são os impostos que mais arrecadam no Brasil? O ICMS, o imposto de renda. E ali trabalha com gráfico de pizzas, né, de barras, e faz um debate, né, não muito extenso, mas ali dá para trabalhar um pouco, aos poucos, com os alunos, né, ou se não, a questão da despesa, né, então, vamos pegar um orçamento da União, o que que se gasta com juros, o que que se gasta com a educação, com as Forças Armadas, com a saúde, né, com a diplomacia. Então, estou dando um exemplo aqui da matemática, por exemplo, e até dando uma saudação a um colega professor que me deu aula, o professor Wellington Carvalho, uma saudação ao professor Wellington Carvalho, que lecionou para mim de matemática no ensino médio, né, no Zio da Graça, que numa aula, no segundo ano, ele colocou a questão do ICMS numa aula, né? Então, olha, quando vocês vão no mercado, tal, olha, não importa, né, se você pediu a nota ou não, ali você tá pagando ICMS, né? E isso vai para as escolas, isso vai para a saúde, para pagar a questão da segurança pública, né, as forças policiais, né? Então, um exemplo da matemática. Outra área, por exemplo, geografia. Bom, tô lá questionando o mapa mundi, os continentes, tal, formas de estado. Nossa, qual que é a forma de estado do Brasil? É federal. Mas por que que é federal? Será que todos os estados, todos os países são do tipo federal? Não, tem os unitários, tal. E aí, né, hoje eu percebi que tem várias salas que têm já acesso a data show, à internet. Eu fiquei muito feliz que na minha época, como aluno, não tinha, e como professor, a gente só tinha uma sala em toda a escola, né? E já foi algumas escolas que várias salas têm. Então, de repente, ali acessa a internet e já puxa ali Constituição Federal, o artigo 1º, tá vendo? É Estado Federal. O que que é federal? Significa não ter um governo, mas ter vários governos. Olha, então nós temos vários governos no país, né? Então, por isso que a gente não pode ter só um imposto, tem que ter imposto para todos esses governos. Aí já introduz um pouco. Você vai na parte de história, né, ou sociologia, né, tem a questão lá dos pensadores iluministas, né, a questão de Montesquieu, Locke e outros, né? Então,
o poder não está concentrado, mesmo que fosse um Estado unitário, o poder não está concentrado na mão de uma pessoa só, tá espalhado. Então, você pega lá a Constituição também, isso está tudo nos primeiros artigos, né? Então, dá para trabalhar dessa forma. Então, ações pontuais, mas que você já vai plantando a sementinha ali, né, pro aluno pensar, pesquisar e principalmente refletir e ser crítico no futuro, né? Os vídeos também, no caso, eu estou dando mais exemplos para o ensino médio, mas o ensino fundamental também dá para ser trabalhado, né? Então, essa questão do coletivo, tem vídeos infantis, né, Magda? Você pode falar lá do... Exato. É bem colocado pelo Ricardo, porque a questão de você trabalhar com o ensino médio ou ensino fundamental é a forma que você vai dar aqueles conceitos. No ensino médio, você tem a capacidade de abordar dentro das matérias pela transversalidade, como o Ricardo citou N mais um exemplos, e a gente poderia ficar aqui a manhã inteira dizendo os exemplos que podem ser trabalhados, inclusive, por exemplo, a gente tem esse programa, o PDDE, que vocês têm o dinheiro direto na escola. Isso é uma forma também de trabalhar muito a educação fiscal, porque é como se fosse uma mini gestão de recursos que a escola tem autonomia para gerir. E isso é educação fiscal também, porque foi um recurso que chega na escola a partir da arrecadação, e a escola vai fazer aquela gestão e aplicar aquilo em benefício da própria escola. Então, dentro desse microcosmos, vamos dizer, da escola, você tem uma mini educação fiscal aqui para ser trabalhada, só para citar alguns exemplos. E para o público da educação fundamental, né, do ensino fundamental, existe uma série de atividades, vídeos, desenhos, cartilhas infantis e uma abordagem mais lúdica que você pode dar a todos os conceitos da educação fiscal. Você pode trabalhar com mais atividades interativas, com teatro, com dinâmicas, onde os alunos interagem. Então, por exemplo, rapidamente vou dizer, a gente tem uma atividade em que os alunos eles vão desempenhar funções. Um aluno vai ser o Estado, um outro aluno pode ser uma política pública como educação, como saúde, um outro aluno pode desempenhar o papel do empresário e do comerciante, e a gente consegue trabalhar todo o fluxo de um consumidor indo num estabelecimento, fazendo uma compra. O comerciante vai fazer o recolhimento daquele tributo, aquele tributo vai chegar aos cofres do Estado, o Estado vai ter que gerir aqueles recursos, aplicar em políticas públicas, como a saúde, a educação, a segurança. Então, numa dinâmica lúdica, em que os alunos são protagonistas da dinâmica, você consegue trabalhar de uma maneira fácil e fixar os conhecimentos da educação fiscal. Então, nós temos uma gama fantástica de oportunidades e atividades que podem ser trabalhadas em sala de aula, seja na transversalidade das matérias da grade curricular, mas também com atividades que os alunos vão interagir entre si, com os professores, mediando, sempre os professores tendo esse papel de facilitador, que é fundamental, na condução das atividades, e o aluno vai ter oportunidade, desde 6 anos de idade, a começar a aprender e a plantar essa sementinha da educação fiscal. Então, é importante a gente pensar nessas possibilidades. Com a linguagem adequada, você consegue atingir todas as faixas etárias da rede de ensino pública, né, do nosso estado, penso eu. Bom, então, para os colegas professores que quiserem se aprofundar no assunto, né, começar a refletir sobre as possibilidades de se trabalhar o tema da educação fiscal em sala de aula, aqui estão as ações que o GEF São Paulo realiza aqui no estado de São Paulo, né? Então, tem a questão das atividades, né, de divulgação, as feiras, seminários, cartilha, etc. Fazenda, vai escola que a professora Magda comentou, a Fazenda Aberta, e aí, principalmente, no site da Educação Fiscal aqui, que o portal está na última linha, tem o acesso aos materiais, né, em PDF, que pode ser impressos, tem os jogos, tem os vídeos, e tem o acesso, né, o link para os cursos online. E também, se quiserem divulgar, também tem o canal no YouTube, né?
E aí, no final, também, a gente vai deixar o nosso contato também, se os professores quiserem algum subsídio, né? Algumas pesquisas, alguma coisa do tipo, a gente está à disposição, né? Sim, sim. E se me permite um complemento, essas atividades que nós desenvolvemos, às vezes as pessoas podem parar para pensar, mas espera aí, o que de fato é oferecido para a sociedade? Quanto é produzido num ano? Só para vocês terem uma ideia, esse ano nós oferecemos 493 palestras do tipo Fazenda Aberta, Fazenda Vai Escola em todo o estado de São Paulo. E atingimos um público superior a 15 mil pessoas, entre estudantes e alunos, né, que foram público-alvo desses programas. Então, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, que realmente é um trabalho que a gente faz de oferecer para as escolas, escolas públicas, escolas particulares, ensino fundamental, médio, superior, de palestras, de disciplinas, de aulas, que realmente é um trabalho grande que a gente faz e é acessível a todos os professores, todas as escolas, e nesse momento a gente tem o prazer de poder oferecer para a Diretoria Regional de Ensino Guarulhos Norte e todos os professores que estarão ouvindo e assistindo essa TPC. E é importante esse contato do Ricardo, porque ele é o representante da região de Guarulhos, então, de todos esses municípios que estão ali listados. Então, ele faz esse trabalho de parceria conosco aqui no Centro de Educação Fiscal, né, na coordenação do Grupo de Educação Fiscal. Então, ele seria um interlocutor de tudo que vocês precisam em termos de materiais, dos programas que a gente pode oferecer. Então, essa parceria que eu tenho com o Ricardo para alavancar a educação fiscal em Guarulhos. Então, vocês podem contar com o Ricardo com toda certeza. E nós, na retaguarda aqui, também estamos totalmente à disposição para ajudar no que for preciso, para que a educação fiscal ela possa ser trabalhada na região de Guarulhos, mais especificamente aqui na Diretoria Regional de Ensino Guarulhos Norte. Uma coisa que eu queria enfatizar para os colegas professores é que a tributação, né, não necessariamente da forma como ela existe hoje, né, mas seja como forma de trabalho, ou seja como forma de pagamento por meio de produtos, sempre existiu na história da humanidade, né? Algumas vezes nos primórdios foi de forma voluntária, mas a maior parte foi na forma de exploração, na forma de dominação. E após muita luta, né, isso que a gente tenta passar para os alunos nas palestras, essa tributação ela passou a ser regida com princípios, com limitações. O Estado não pode tributar da forma que bem entende, né? A Constituição dá uma série de proteções e com muita luta, né, mortes, derramamento de sangue, chegou no sistema atual, que tem suas falhas, mas, né, comparado ao que a gente já teve no passado, foi uma grande evolução. E hoje o Brasil, ele é um país da forma de governo de república, né? Então, parece óbvio, mas não é. Tem países no mundo hoje, em dia, que não é assim, né? O Brasil, a forma de governo, ela é uma república. Então, o poder vem de quem? Do povo, né? E o regime de governo também é uma democracia. Então, é o povo que tem que exercer esse poder, né? Seja de forma direta ou de forma indireta por meio de representantes, né? E aí o papel fundamental do voto, né? Só que assim, por que que a educação fiscal é tão importante? Como que esse eleitor, essa eleitora, esse cidadão, essa cidadã, né, vai votar, vai escolher, né, se não tem a mínima noção de como funciona o Estado, né? Como que funciona o financiamento do Estado, né? Então, por isso que é muito importante. Então, diferente de várias fases da história, hoje a gente não tem só o dever de pagar o tributo, né? A gente tem o direito de decidir para onde vai esses recursos, né? Acompanhar. E aí só um exemplo, né? Não vou entrar no mérito se é bom, se é ruim. Acho que também os dois lados dá para se defender, né? O caso dos sertanejos, né? Ninguém foi lá na região norte para ver se investigar os contratos, né? Viu pela internet, né? Então, estava lá no site das transparências e deu para ver. Então, quanto estava sendo pago por cada show, né? Então, um exemplo.
Então, todos os contratos, né, tem que estar no site de transparência. Então, a educação fiscal é isso, é um convite, né, para os professores, para os alunos estarem participando, né, para tornar o nosso país realmente melhor, né, ter um funcionamento melhor. E é isso. Muito obrigado. E como está sendo, né, a última TPC do ano, desejar a todos boas festas, né? Muito obrigado aqui por nos assistir e esperamos fazer grandes projetos, trabalhos o ano que vem. Muito obrigado a todos e ótimas festas. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder falar com um contingente maravilhoso de professores, da nossa mensagem poder chegar às escolas, aos alunos, à comunidade como um todo. Então, realmente, professora Vera, professor Paulo, professor Almir, agradecimentos em relação a esse convite maravilhoso. Agradecer o meu parceiro Ricardo pelo trabalho que ele, com tanto esforço e dedicação, está desenvolvendo na região de Guarulhos. E fazer também um convite para esse professor que está nos assistindo, esse professor que possa despertar o interesse pela educação fiscal, que possa se aprofundar, que possa conhecer e que possa transmitir isso aos seus alunos. E é muito importante a gente pensar sempre assim, antes de sermos o que somos profissionalmente, acima de tudo somos cidadãos. Então, independente, porque é um programa voltado para a escola, para o professor, é um programa voltado para a cidadania. Então, somos cidadãos, então, como tais, precisamos ser protagonistas da vida em sociedade, precisamos ser formadores de opinião, precisamos, como disse o Ricardo, conhecer minimamente como o Estado funciona para poder ativamente participar, seja na hora de usufruir os seus direitos, mas também na hora de cumprir os seus deveres, para que a gente tenha uma vida de sociedade em harmonia. Então, para tal, nós temos que viver plenamente em cidadania e exercê-la da sua forma mais ampla e completa, com os nossos direitos, com os nossos deveres. Então, faço esse convite aos professores, nossos parceiros, multiplicadores de conhecimento, que mergulhem no universo da educação fiscal e que possam transmitir isso para os nossos alunos, para que nós possamos formar alunos com conhecimento crítico, que independente das matérias A, B e C, nós estamos formando cidadãos e eles precisam ter esse conhecimento crítico para viver plenamente em sociedade. Então, desejo boas festas a todos, Feliz Natal, um próspero ano novo, e que 2023 seja um ano pleno de realizações e que possamos trabalhar em conjunto, em parceria, em prol da educação. Muito obrigada mais uma vez. Por vezes aqui, então, nós agradecemos essa oportunidade nessa transmissão para a última TPC da Semana B da nossa Diretoria Regional de Ensino. Nós, inclusive, agradecemos de público a doutora Magda, ao professor Ricardo, pela dedicação, pela parceria que celebramos, pela generosidade de dedicarem parcela do seu tempo nesta manhã para que nós pudéssemos gravar essa TPC e encaminhá-la às nossas escolas na próxima semana, a última semana letiva de 2022. Eu não poderia aqui deixar de dar uma singela concepção acerca de tudo o que fora aqui refletido, comentado em termos de conhecimento sobre educação fiscal. É importantíssimo que nós lembremos que tanto as concepções da educação fiscal como a educação matemática financeira inclui orientações sobre essas temáticas presentes em documentos importantes que norteiam a educação básica. Vale aqui lembrar e ressaltar os parâmetros curriculares nacionais e a nossa Base Nacional Comum Curricular.
E por que não aqui também atrelarmos as ações, programas e projetos da nossa Secretaria de Estado da Educação, a salientar o Inova Educação, que tem como pilar elementar o projeto de vida e, por vezes, o trabalho com as eletivas, não é? E daí o nosso incentivo para que em 2023, continuando à frente do nosso núcleo pedagógico, regidos pela maestria e o trabalho da nossa dirigente regional de ensino, possamos, já ao início do planejamento escolar de 2023, mobilizar a nossa rede para que as nossas eletivas tenham ementas que contemplem esta importante temática, ao passo que também projetos integradores com as várias áreas do conhecimento possam tomar corpo e vivacidade no seio das nossas unidades escolares, numa concepção da gestão de projetos educacionais. E finalizo a nossa singela e modesta intervenção, também cumprimentando a toda a nossa circunscrição regional. Eu começaria saudando os nossos supervisores de ensino, os nossos diretores de escola, os nossos coordenadores de organização escolar, os nossos vice-diretores, portanto, os nossos coordenadores de gestão pedagógica, coordenadores de gestão pedagógica e escolar geral das nossas PEIs, né, escolas do Programa de Ensino Integral, todos os nossos professores dos mais variados segmentos de ensino, desde os anos iniciais até o ensino médio, enfim, também todos os nossos funcionários, parceiros que atuam nos nossos órgãos técnicos da regional de ensino. Por vezes, estendemos esses cumprimentos através dessa transmissão a todos os nossos familiares dos estudantes, por vezes aos estudantes, enfim, a toda a comunidade escolar. São, de fato, todos nós que integramos a educação nesta regional norte de Guarulhos e que estabelecemos importantes e significativas parcerias ao longo deste ano de 2022. Fui designado para este mistério, não é? Com a confiança no nosso trabalho da nossa dirigente regional, em 17 de agosto do corrente ano. Poderia dizer aqui que nós já estamos, né, nestes 5 meses de um trabalho bastante profícuo, não o fazemos sozinho, contando com a colaboração de competentes profissionais da educação, que são os nossos professores especialistas em currículo, a quem de público agradeço por todo o trabalho, por toda a dedicação no curso deste ano. E quero aqui deixar uma singela mensagem de Natal, de coração contrito, sincero e franco, para dizer que a época natalina, ela não é só sobre presentes, mas ela é sobre presença. Presença para estar do lado do outro, no sentido da generosidade, da acolhida, da fraternidade, da reciprocidade, da amabilidade, valores presentes, inclusive nas competências gerais da nossa BNCC, e que nós, por vezes, como educadores, somos chamados mais de perto a exercê-las no nosso dia a dia. Desejo a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, repleto de saúde, paz e amor. Até 2023. Maravilhosas palavras, professor Almir. E eu faço delas a minha despedida, passando a palavra para a nossa querida dirigente, que fará o encerramento desta TPC. Professora Vera, por gentileza. Depois dessas considerações magníficas e completas, eu devo agradecer sempre, e sempre agradeço em todas as minhas reuniões, a Deus, por permitir estar ao lado de pessoas maravilhosas que completam o meu trabalho, porque eu sozinha não faço nada, absolutamente nada. E aqui na Guarulhos Norte nós temos uma equipe
de trabalho, fundamentada, estruturada. Então, eu quero agradecer a você, Magda, pelo teu trabalho, pela tua postura, pelo teu conhecimento. Muito obrigada. Ricardo, por esse carinho que você tem pela escola pública, porque você foi fruto dessa escola pública e hoje você se apresenta como um auditor fiscal. O nosso muito obrigada. Agradeço imensamente ao Paulo pela mediação dos trabalhos, por essa grandiosa mediação. Agradeço ao Mir por suas palavras, pelo seu perfil, sempre muito inteligente naquilo que faz e o que diz. E quero agradecer muito a minha equipe supervisora, que tem feito um trabalho junto comigo. Sempre deixar um legado na escola pública. Agradecer muito ao núcleo pedagógico, através do Almir, todos os PECs, são professores especialistas de currículo. Agradecer muito a todos os funcionários da diretoria, qual eu quero agradecer todos os funcionários das escolas, sejam eles merendeiras, as meninas que fazem limpeza, ao GOI, ao agente de organização, aos professores, vocês educadores que fazem a diferença na sala de aula, é o chão da sala de aula. Quero agradecer aos nossos gestores, diretores, vice-diretores, coordenadores. Não vou fazer toda a nomenclatura, porque hoje existem vários, né? Várias gestões aí nas escolas, mas ao você, diretor, meu carinho, nosso carinho a todos vocês. Vocês fizeram disso o melhor. Eu estou muito, mas muito feliz e contente. E vou deixar aqui para vocês da Fazenda que nós queremos fazer. A Fazenda vai à escola, a escola vai à Fazenda. Levar os nossos alunos para a escola fazendária, levar os nossos professores para a escola fazendária para ter uma formação. Eu vou ficar muito feliz. Nós gostamos aqui de inovar, né, de fazer coisas realmente que motivem o nosso professorado, o nosso estudante. Então, faço essa colocação, deixar esse desafio para vocês. E desejar a todos vocês, qual eu mencionei, e a família de cada um de vocês, um Natal, um ano novo, repleto de muita luz, iluminando a cada um, deixando saúde, paz, união, fraternidade e muito sucesso. Porque quando eu acredito no ser humano e quando eu faço por ele o melhor, eu estou fazendo para mim mesma. E isso não tem preço no mundo que pague. Feliz Natal e um ano novo de muita luz. Muito obrigada.